Bem-vindos a mais uma edição da Gente com História, uma edição que hoje vai ser feita de viagens espirituais e missionárias. Comigo, em Viseu, está a irmã Conceição Paes Neto. Boa noite, irmã Conceição, bem-vinda a este programa. Diga-me, neste momento, já sabemos que é irmã, que é consagrada, mas diga-me quem é no geral. Bom, eu sou a irmã Conceição, como já disse, nasci em Paço de Sousa, uma terra de muita história também. Eu até pedi à Zinda que lhe mandasse um vídeo que tinha mandado a ela para conhecer um bocado daquela realidade. Nasci numa família muito numerosa, ou melhor, eu sou a primeira de muitos irmãos, uns pais que sempre nos educaram para a vida na sua totalidade, vida humana, espiritual, intelectual, foi uma educação muito bem conseguida. E a um certo ponto, olha, veio-me esta ideia de ser missionária. Foi uma coisa pensada, muito pensada, mas também muito bem preparada desde a família. Eu digo sempre que nós temos raízes, as nossas raízes são aquelas que nos abrem espaços para a vida. E aí foi, eu vi como, e hoje vejo ainda muito forte, como a minha vocação missionária tem muito a ver com a realidade e a vivência dos meus pais, de todo o conjunto da educação que recebi, tanto em casa como na catequese, como na escola, e foi crescendo em mim cá dentro este desejo da missão, e aqui estou, contente por ter vivido de verdade esse sonho missionário, talvez muito mais que aquilo que sonhava no início, não? Que bom, que bom. Foi de verdade, gosto de recordar o meu tempo. Eu comecei. Irmã, mas Hum, a irmã, com com tantos institutos, com tantas ordens religiosas, porquê os comunianos? ou as combonianas, sim. Olha, isso é tudo um mistério. Esse pertence, nem eu sei dizer como, porque eu conhecia revistas que eram dos espiritanos, tinha na paróquia um grupo missionário dos espiritanos, lia revistas dos da Consolata e foi acabar nos combonianos, está a ver? Isto é uma coisa mesmo, é o Espírito Santo que vai encaminhando as coisas, porque apareceu um dia na minha paróquia um padre comboniano que tinha estado no Brasil, falou-nos, eu andava lá com essa intenção das missões, que não sabia muito bem, nem tampouco eu que queria dizer isso, mas ficou cá dentro algo grande que ele transmitiu. E isso para mim foi como que a porta que se abriu, não? Eu já era catequista na minha paróquia, portanto eu digo sempre que a minha primeira missão foi na minha paróquia, na catequese, porém eu estava ali e pensava sempre mais além, mais além. Havia gente, nós ali éramos tanta gente, tantas catequistas, um movimento muito bem organizado, tudo estava a funcionar muito bem. Eu, através das revistas, sentia que havia outros lugares onde isso não existia e eu queria partir para as missões, queria anunciar Jesus Cristo lá onde era mais necessário que na minha paróquia. E essa porta aberta deste missionário foi mesmo providencial para mim, chegou numa hora justa. E eu, pronto, lá fui fazendo o meu caminho de discernimento, de formação, e quando já estava mesmo para dar o passo, apareceu-me esta oportunidade de entrar nas missionárias combonianas, fiz a primeira parte da formação aqui em Viseu, depois parti para, estive em Lisboa também, e parti para a Itália. E depois de vários anos de preparação, olha, foi acabar na América Latina, depois de fazer tirar o meu curso de Missiologia, depois de ter feito os meus votos perpétuos, porque a formação é sempre integrada, não? A gente faz
a parte da missão de formação para a missão como religiosa, como missionária, mas tendo uma base também que precisa ter para enfrentar todas estas situações e realidades na parte cultural, teológica, tudo isso foi um caminho longo. E eu, quando terminei, fiquei contente de saber que me queriam mandar para a América Latina, porque eu tinha cá o meu sonho, como aquele missionário me tinha já posto assim em sintonia com uma missão lá da América Latina, e eu sonhava com a América Latina. Quando soube que me mandavam para o Equador, fiquei tão feliz e fiz os votos perpétuos na minha terra e parti para o Equador. E qual foi o primeiro trabalho missionário que fez fora daqui das nossas áreas de Portugal? Lá na América do Sul, qual foi a primeira missão que teve? Foi uma missão com o povo indígena, os indígenas caiapas, lá no norte do Equador. Era muito bonita aquela missão, uma missão onde se chegava somente por canoa, porque sabe, os missionários têm que ir para tudo. Andam de canoa, andam de bicicleta, andam de cavalo, e a mim tocou-me um bocadinho de tudo. E foi uma missão muito, 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 porque para ir para lá não era fácil. E lá também as comunicações não eram fáceis, mas a gente que estava ali enchia o coração. Então a gente via como aquelas pessoas eram agradecidas por saber que alguém pensava nelas e queria estar com elas para partilhar a Mas vida. que tipo de trabalho é que a irmã desenvolvia com essa população? Bom, ao início era com os catequistas, porque com eles era mais fácil. Depois também com as mulheres, preparando-as para elas serem também elas todo um processo de trabalho para que elas fossem também aquelas mulheres que ajudavam as suas mulheres, a sua gente a desenvolver-se. Era trabalho manual, eram trabalhos de catequese, de Bíblia, era uma formação muito Quer dizer, bonita. vocês ensinavam as pessoas de lá para eles depois poderem ensinar outras pessoas. Pois, porque elas têm a cultura, têm, quer dizer, têm toda uma forma de estar que nós dificilmente integramos, não? É uma cultura muito particular. Os indígenas caiapas têm uma língua muito difícil para nós, a maneira de falar, elas gostam muito de associar sempre as suas imagens, eles desenham para falar, eles desenham coisas, eles falam de objetos, eles até, alguns lugares ainda usam as fórmulas dos animais, as imagens das coisas que usam na cozinha, tudo. É a maneira deles falar, é sempre muito plástica, muito ligada a coisas que... Olha, eu só lhe conto uma que é para entender um bocadinho isto. Quando me mandaram, depois que eu vinha há pouco tempo, me mandaram uma saudação e diziam assim, olha, missionária é como o sol, mandaram-me um sol em barro e dizia, a missionária é como o sol, sempre deixa ficar uma luz. E depois outra vez dizia, a missionária é como a flor, e mandam os objetos, mandam a flor, e mandam o sol, e depois dizem porquê. É tudo assim uma forma muito simples, mas muito profunda de comunicar. Comunicam, e nós para chegar aí não é fácil, é mais fácil trabalhar com aqueles que já nos entendem um pouquinho para depois eles chegarem aos seus na base. É todo um trabalho de multiplicadores, não? Exatamente. Chamamos aqueles que depois trabalham na sua gente e comunicam aquilo que ouviram, aprenderam, saborearam, pois, porque eles são muito de gente que saboreia as coisas, não? E depois eles mesmos fazem o processo com a sua realidade, Sim, sim. entre eles as crianças, com as senhoras que são incansáveis, os senhores que também com os rapazes, com os homens, são incansáveis. É tudo uma forma de trabalhar muito diferente do que temos aqui, não? Mas a irmã, quando chegou ao Equador,
já tinha uma casa ou foi fundada uma casa lá? Não, quando cheguei já estava lá uma comunidade Sim. e estavam lá 3 irmãs, eu fui a quarta, não? Uma estava mais ligada à escola, à educação, outra à saúde e, eu com outra na área da pastoral. Tínhamos 2 grupos étnicos, os indígenas, caiapas, e os afro-americanos. São 2 grupos étnicos muito diferentes e que vivem não juntos, mas partilham o mesmo espaço nas margens do rio, porque ali não há estradas, era um rio e havia as povoações de uns e as povoações de outros e tentavam viver essa harmonia na diferença. E nós aí tínhamos muito que trabalhar para que isso acontecesse e Sim, fosse sim. muito bem orientado e pacífico, não? Porque uns eram muito enérgicos, vivaces, muito fortes nas suas expressões, os outros tranquilos, gente muito reflexiva, que gostava muito do silêncio, 2 povos muito diferentes e às vezes não era fácil também ajudá-los na convivência do dia a dia, não? E Mas como é a tínhamos espiritualidade deles? Como é que eles vivem a espiritualidade, a relação deles com o sobrenatural, eh, sendo povos indígenas? muito eh, bonita, muito bonita. Quando é para cortar uma árvore, tem que lhe pedir licença à árvore para ser cortada. Quando vão cavar a terra, fazem toda uma cerimónia para não estragar a terra nem fazer ferir a Madre Terra, eles chamam-lhe Madre Terra, não? É uma relação toda diferente. Ora, posso dizer que entre vocês em missão também são vocês evangelizados por eles, porque Oh, e ensinam-nos como? E a como? respeitar a natureza. E como? E como? É qualquer coisa de surpreendente, não? Uhum. Depois depende também dos grupos, depois mais tarde eu estive com outro grupo na Guatemala, que tem outra forma de estar, de viver e já sempre ligados à terra, sempre. Mas já Uhum. tudo é as cores, as formas de trabalhar, todo um povo já de uma forma de contemplação também diferente, não? Eles são capazes de ficar a contemplar um vale no verde horas e horas em silêncio, sem interrupção, não? E isto chama-nos muito Uhum. a atenção e sacode-nos, nós queremos fazer tudo rápido e andar com as coisas para a frente e eles ali com tanta calma, com tanta paciência, não? São Sim, gente sim. muito profunda, têm uma relação com Deus através da natureza que é qualquer coisa que se nos escapa a nós, se não estamos atentos para entrar neste mundo e daí caminhar com eles. É muito Sim, sim. bonito, mas não é Uhum. fácil. Pois, se fosse fácil, não tinha tanto interesse, não era tão belo. É isso mesmo, é isso Mas, mesmo. olha, digamos que nós aqui no velho continente, eh, esta questão de vocações, de viver a espiritualidade, está muito arredia. Diz-se muito pouco, fala-se muito de Deus, fala-se muito disto e daquilo, mas depois não se vive nada. Chegar num continente destes, no meio de povos que nada têm, que têm muito pouco a não ser de terra, a natureza, como é que se pode anunciar Deus a estas pessoas? Não é falar de Deus, é qual é a Não. metodologia que se usa? Eles é que nos anunciam a nós, porque eles têm expressões que nós ficamos de boca aberta, né? Não temos nada que anunciar, temos que aprender e caminhar juntos, não para ir entrando sempre mais na profundidade da sua espiritualidade. Eu só queria que visse quando eles se preparam uma oração sem tempo, sem limites, e como eles fazem, preferem sempre o ar livre e põem tudo numa sintonia, velas, flores, eles não sabem fazer oração sem muitas velas, sem muitas flores, sem incenso, e até os frutos da terra levam para ali e põem nesse altar, não? Aquilo que têm. Aquilo E que depois tem, sim. ali cantam, rezam, dançam, é uma maravilha, não?
de verdade, Mas não tem explicação, é só. pois, é só vivendo, não é? Só vivendo. É que nós cá temos a ideia que vós, missionários, quando chegueis lá, que impondo tudo que é nosso. E não é assim. Porque o que a irmã está a dizer, vocês não vão impor a nossa cultura, não vão impor o nosso Deus, não vão impor a nossa religião, vão numa Isso, atitude de abertura, não é? De partilha, de troca de experiências, de ajuda. por aí passa, por aí passa. Eu tive a sorte de trabalhar bastante com as comunidades de base. Não sei se já ouviu falar das comunidades de base. São pequenas células, pequenos grupos, que eles são autónomos, mas relacionados uns com os outros. Por exemplo, Sim, numa sim. paróquia onde eu estive, nós tínhamos centenas de comunidades, pequeninas, mas eles têm uma vida própria. Não estão isolados, porque sempre se relacionam, mas durante a semana a comunidade tem um valor para eles, não é só o domingo, é um dia de semana que a comunidade é uma reunião para aquela comunidade. E aí é tão bonito, todos têm lugar. Fazem uma roda no chão, no centro põem os pequenitos, fazem tudo ali, é família completa, não há problemas, uns sentados no chão, outros naquilo que podem, não? Um pau, uma pedra, um pedaço de madeira, mas eles têm uma simplicidade e depois um amor à palavra de Deus que é qualquer coisa de forte, não? Eu sempre tenho diante de mim uma imagem de um pequenito com uma Bíblia grande debaixo do braço, que eles gostam muito das Bíblias grandes, não? E eu vou perguntar-lhe, ui, tu tens uma Bíblia tão grande, tens tão pequena, ele diz, não, esta é do meu pai, não, mas não quero largá-la. Aquilo é uma... É bonito ver este amor que têm pela palavra de Deus e chegam às reuniões, tanto os responsáveis, porque eu trabalhei muito com os responsáveis das comunidades, chegam às vezes com as mãos cheias de tinta, com gente que é de trabalho, não? Chegam ao trabalho a comer uma banana, mas todos contentes e felizes porque é o dia da comunidade. E para eles o dia da comunidade é muito importante. E a comunidade não é só para rezar, é para contar como vai a vida deste, daquele, que ajudaram, que não ajudaram, aquele que precisou, que não precisou, como está fulano, como não está fulano, se há problemas resolvê-los e tentar resolvê-los, não é? E Sim, depois sim. vai-se rezar também e vai-se ouvir a palavra de Deus que ilumina a situação e se faz a oração por todas essas situações. Portanto, é uma coisa muito concreta, não nos deixa andar aí a sonhar com coisas que não servem. Eles Sim, têm sim, toda uma sim. forma de viver a comunidade muito, muito importante. As Ora, lá, comunidades no meio, ensinaram muito. no meio deste trabalho todo que a irmã tem desenvolvido, e já desenvolveu muito, qual foi a missão mais desafiadora, mais difícil também, se é que se pode falar assim, que lhe apareceu pela frente? Olha, eu penso que a missão mais desafiadora foi mesmo essa missão que eu depois teve que organizar para as jovens que queriam ser também missionárias, não? Uhum. Eh, não é fácil esse processo de discernimento para penetrar nessa cultura, para as ajudar a viver a mesma vocação que eu senti a minha felicidade por viver esta vocação missionária. E quando elas me diziam que também queriam viver a missão que eu estava a viver, não é fácil. É bonito, mas não é fácil, porque são países que têm muitas situações difíceis de guerra, e a gente nunca sabe quando isso é genuíno, não é genuíno, eh, como vai ajudar essas pessoas a sarar e a curar todas essas feridas que trazem, não? Eu penso que essa foi. E depois no meio de violência, não? Porque ali as problemáticas das drogas, de situações Há assim mesmo, guerrilhas, não? Guerrilhas, não? guerrilhas, não são fáceis. Então isso é verdade que nós tínhamos muita ajuda das pessoas que sempre nos ajudavam. As comunidades é que se reuniam para ajudar a fazer luz, não? Nestas situações. Mas não é fácil, não é fácil. Mas eu penso que foi uma missão muito desafiadora e eu hoje estou muito feliz por ver e corresponder-me com meninas que são irmãs. Olha, uma delas que eu acompanhei desde os 16 anos, agora é a formadora das futuras missionárias em Espanha, não?
Isto dá alegria. Ele é de Costa Rica, fez a sua formação, fez a sua experiência missionária em Moçambique e agora está a ajudar outras que também elas querem ser missionárias. Isto é uma roda que vai passando, é uma comunicação, é uma vida, é um espírito que vai trabalhando as pessoas, as culturas, as situações e lá vão guiadas por esta força que nós não entendemos, mas que percebemos nas pessoas. Mas é preciso muito cuidado, não? Muita Ora, reflexão. bem, no meio do mundo desses, em que a pobreza é graça, em que há falta de tudo, não há os cuidados médicos que estamos habituados a ter aqui, há falta de condições de vida, às vezes tem que se andar, creio eu, muito para encontrar água, certas zonas nem luz têm. Não é um bocado arriscado para quem vem daqui e que tem tudo, chegar lá e não ter nada? Não é assim complicado demais encontrar um mundo em que a natureza é que nos dá tudo, nós não temos mais nada a não ser a natureza. Não há net, não há, pronto, não há nada a bem dizer do que há aqui. Para quem vai daqui, como a irmã foi, é um choque muito grande, não é? Sim, é um choque, porém acredite que estas pessoas são capazes de nos ajudar. Por exemplo, eu aprendi tantas coisas da medicina natural com eles. Eles não têm acesso a medicinas, mas eles usam ervas, usam formas de chegar também com a medicina natural, que é qualquer coisa de grande. Eu, numa das missões onde eu estive, até havia um instituto que os ajudava com bolsas de estudo para entrar nesta dinâmica das medicinas alternativas, não? E isto é muito importante. Eu hoje digo que, para mim, isso foi não só uma lição, mas um benefício. Eu usei muito e uso, porque eu tive a pouca sorte, ou muita sorte, não sei, de ter câncer tive um problema oncológico muito cedo. E eu estou aqui já com o segundo problema, porque agora quando vim da última vez vim com um linfoma, e estou aqui graças às ajudas dessas medicinas alternativas, porque só o resto não sei se estaria, não? E eu creio muito nisso. Não deixo o outro, mas nessa Sim, ajuda sim. muitíssimo, porque já tenho duas experiências oncológicas e estou aqui e graças a Deus sinto que tenho ainda energia para ir vivendo a minha vida missionária, não como era antes, mas agora de outra forma, mas com Com o mesmo capacidade também vigor. para dar a volta. E eu penso que se não tivesse sido essa medicina alternativa, eu não teria. Ora, Foi uma ajuda. Ajuda. muito sinceramente, eu também acho que nós, os ocidentais, os países evoluídos, usamos e abusamos demasiado da medicina convencional. Sim. Mas Isso é muitos medicamentos que nós É temos. preciso, que nós não podemos viver sem isso, não Sim, podemos, sim, eles também sim. não, quando a gente vê que é preciso, também se Sim, sim. procura ajudá-los nesse aspecto, mas eles têm muito mais capacidades para ir investigar, para aderirem a estes projetos e planos, Sim, sim, para sim. entenderem melhor a sua vida a partir das coisas naturais, não? Isso Até é porque, verdade. a medicação que nós normalmente usamos no velho continente, ou até na América agora também, é feita muita dela à base de produtos naturais. E depois Ervas, são, sim, sim. sim. Eu Embora, quando, eu embora quando sejam, sou, eu sejam quando, transformados, são pois, com base de produtos naturais. sim, são coisas naturais que são trabalhadas para termos Manipuladas. estas medicinas, eles usam-nas mais naturais. Sim, O sim. problema deles muitas vezes é terem as dosagens justas, não? Sim, Mas mas eles têm isto, muito,
É por Exato. isso que organizaram este instituto e prepararam gente com bolsas de estudo e assim, para poderem trabalhar também esta área que é mais, dizem eles que é a medicina dos pobres, não é? E ganham muito com isso, e a nível de saúde e a nível também económico, não é? E eles têm. Eu estive numa missão onde havia gente já, os senhores que já estavam experientes nisso, que foi uma médica fazer um trabalho de investigação, e pediu-lhe os cadernos com todas as folhas que eles usavam, os nomes e as folhas secas ali para ela verem o que era, para depois poderem fazer um trabalho sobre aqueles conteúdos, aquelas propriedades, não, destas ervas que eles usavam, e eles viram que era verdade, que eles às vezes chamam-lhe só ervas quentes e ervas frias, porque usam umas quando têm febre, outras quando têm frio, não. Mas aquilo tem eles usam as coisas muitas vezes sem saber, mas com uma sabedoria, sem saber como nós temos na cabeça, que é a ciência, não? Mas eles têm uma sabedoria muito própria deles para entrar nestas situações, não? Ora, até porque estes povos, para mim, são povos, por excelência, autênticos, verdadeiros. Eles não vivem metade dos problemas que nós temos, ou seja, eles não sabem o que é ter depressão, não sabem o que é ter insónias, quer dizer, não têm aquela consciência que nós temos, dormir mal, têm que tomar um medicamento para dormir, estão mal dispostos, deprimidos, têm que ir ao psiquiatra, ao médico. Eles não têm tempo nem espaço para ter estas doenças das pessoas mais ricas, mais civilizadas. Isso é uma vantagem, porque nós aqui por qualquer coisinha estamos a tomar medicamentos. Eles usam muito a medicina alternativa, a natural, mas também não usam nem abusam, ou seja, eles não tomam as coisas por tudo e por nada. Por exemplo, eles quando estão a tomar qualquer coisa, sabem as propriedades daquela planta. Eles estudam a natureza, têm um estudo próprio da natureza, daquilo que estão a manipular, a entrar para estão a consumir, estão a trabalhar. E têm rituais para purificar também um bocado as bebidas que estão a tomar, as infusões. Estes têm rituais próprios para, diria, pronto, não sei se é próprio, abençoar, purificar Sim, também. usam, mas também usa muito os chás, não? Os chás, os banhos, usam muita coisa que nós desprezamos ou nem ligamos, e eles Digamos, usam claro. muitas coisas. Depois as energias também, e eles têm muitas capacidades para descobrir, há pessoas que têm mesmo uma capacidade para descobrir energias que vão ajudar as outras. Por exemplo, havia lá uma senhora que, quando uma pessoa tinha dores de cabeça, ela sabia fazer-lhe as massagens justas para ela abrandar as dores sem tomar medicina. Tinha que Isso é tomar alguma ótimo. coisa, mas Isso, uns chás, para tanta coisa eles têm os locais, eles sabem fazer as localização das massagens para resolver muitos dos problemas que nós aqui vamos resolver com pastilhas, com comprimidos, com isto, com aquilo, não? Eles fazem toda uma um trabalho diferente, não? E depois uma coisa bonita é que eles partilham muito aquilo que têm. Eles têm uma coisita que sabem, já estão a partilhar com todos. Não é como aqui que cada um guarda o seu, não. Eles partilham muito e isso ajuda muito a descobrir muito mais coisas, não? Eu vi que é uma ciência que se multiplica, não? Ora, você esteve no Equador, na Guatemala e onde esteve mais? Também estive, bem, os países da América Central, que são países pequenos, quase todos. Estive na Nicarágua, porque eu fiz parte de uma equipa de missão itinerante. E estive na Guatemala, na Costa Rica, na El Salvador, Nicarágua,
Foram esses os países da América Central, porque são países pequeninos, não? E falam sempre a mesma língua, é muito fácil. Sim, E sim. eu fui enviada lá para organizar a comunidade comboniana lá, nós não tínhamos lá comunidade, então nessa missão itinerante encomendaram-me esse trabalho e tive esta grande sorte de poder abrir lá uma missão, viver com aquela gente, partilhar na formação dos líderes para as comunidades de base, também foi um trabalho muito bonito, organizar uma equipa de colaboradores, formando também a nível teológico e não só, não, relacional, todas essas disciplinas que nós inventávamos aí nesses cursos que eram programados pelas comunidades de base, não? Sim, sim. Era algo muito... Fazíamos um trabalho em rede com a Maríndia, com as equipas de teologia pastoral, tínhamos a equipa dos teólogos que chamávamos de pé descalço, que era gente que não tinha muita instrução, mas tinha muita sabedoria, não? Sim, sim. Quer dizer, não eram gente de altos conhecimentos, mas tinham uma sabedoria e uma espiritualidade tão forte que nos dava muitas lições. O Espírito Santo trabalha, não precisa de grandes intelectuais para tantas coisas. Isto foi a minha experiência com esta gente. Havia gente que foi organizada para dar retiros connosco, com as missionárias, e eu não tenho vergonha de dizer que quando eles iam falar e dar os retiros, faziam um trabalho muito melhor do que eu, porque sabiam aplicar aqueles exemplos de base da cultura deles, e eu ficava de boca aberta a olhar para aquilo que eles diziam. Ora, se calhar é importante agora, vocês com a experiência toda que ganharam nas missões, que vão ganhando, transportar toda essa riqueza para o nosso país, para a Europa também. Acha que um dia isso vai acontecer? Nós temos aqui missionários que vão trazer para Portugal e para outros países da Europa essa experiência tão rica que aprenderam lá nas missões? Sim, eu acho que existe nesse o grupo, ou lá, a organização dos Animag, que são os animadores missionários das comunidades missionárias, tenta fazer alguma coisa, não é? Mas não é Aquilo são, fácil, pois não, não é não fácil é isso. fácil, não é fácil. Basta ver a dificuldade que tem o Papa Francisco para fazer passar certa forma de ser igreja e de viver em igreja, não? É a mesma coisa. Eu quando vejo, às vezes, certas reações àquilo que o Papa Francisco vai apontando como metas para o caminho da igreja, nós sentimos na pele que isso é o que passa connosco. A gente viveu uma experiência que aqui custa a entender, não só nós, mas custa a entender a certas pessoas. E então, o que vamos fazer? Temos que ter paciência uns e outros, porque é importante esperar os tempos, não? Olha, nós lá há tanto tempo que falávamos em conversão pastoral, nesta vida e esta dinâmica das pequenas comunidades, aqui estão a começando, não? Aquilo tem um início ainda, e nós lá já, isso é o trabalho que vai, a teologia pastoral, os teólogos de pés descalços, toda essa gente que praticamente movimentam um montão de comunidades. Na última experiência que eu tive lá na Guatemala, eram 150.000 habitantes, estava só um padre e duas irmãs já de idade, não? E era tudo os leigos que trabalhavam, a gente preparava-os a eles e eles eram as nossas forças vivas, Sim, onde quer sim. que chegavam, não? E nós íamos Pois, acompanhando. porque nós aqui somos muito padre-dependentes, ou seja, não fazemos nada sem os padres, sem as pessoas formadas. Onde estiver alguém, tem que haver gente com muita formação. E isto aqui funciona muito ao contrário. Tem que haver uma limpeza espiritual para perceber que a sabedoria não está nos canudos, está na É vida, isso, na é experiência isso que se mesmo. faz. Não é? É que a gente tinha uma profundidade tão grande que o Espírito Santo trabalha, não precisa de intelectuais Claro.
para falar, não? E eu experimentei isso com aquela gente tão simples, não, mas que tinha uma profundidade maravilhosa. Ora, com toda essa experiência missionária que ganhou, com o contacto que teve com estes povos tão belos, agora cá, porque a irmã agora está cá, quando está cá, trabalha com as nossas comunidades, quais são as barreiras, você já falou em algumas, mas quais são as barreiras mais frequentes que encontra na missão cá, missão dentro das portas? Quando chega às comunidades aqui, a metodologia tem que ser outra, não pode ser a mesma, porque não são abertas a estas coisas tão simples. Estamos tão habituados ao que é complicado, ao que é supérfluo também. Como é que é chegar cá com esta riqueza e partilhar com a nossa gente esta riqueza? É um desafio muito grande, não é? É um desafio que a gente tem que entender, que tem que respeitar. O ambiente é assim, não, mas nós apostamos muito na intelectualidade e eles apostam na simplicidade e na experiência profunda, não? São duas coisas que têm que se aproximar, embora sejam muito diferentes os caminhos, tem que haver um encontro, não? E não é fácil este encontro. Para nós e não é fácil para quem está ao pé de nós. Como eu dizia, eu noto sempre esta dificuldade que tem o Papa Francisco, é aquela que encontramos nós, porque ele é filho desta realidade e vê quanta luta, muitas vezes, para passar uma mensagem que revoluciona, mas que aponta caminhos muito, muito acertados, não? Com o valor da pessoa, que é o essencial, a abertura, não é tanto a estrutura pela estrutura, é uma realidade dinâmica, a comunidade é dinâmica, a comunidade é feita de pessoas e as pessoas têm que se sentir ali dentro a crescer e a movimentar-se sem tanta estrutura, sem tanto problema que as abafa, não? Eu penso que nós aqui trabalhamos muito por aquilo que são as estruturas e lá a coisa é muito mais simples, não? Não é que não sejam necessárias também as estruturas, mas é tudo muito mais simples, não? Eu recordo quando estávamos nesta missão que fomos pedir ao bispo a formar 3 paróquias, ele disse-nos, não formam 3 paróquias que eu não tenho gente para as paróquias, formem 5 centros pastorais, cada um com a sua estrutura mínima de trabalho, de ação e de organização. E foi uma maravilha. Eu, a princípio, fiquei assim um bocadinho abananada, porque ia lá com a ideia das paróquias, mas quando depois começamos a trabalhar com eles esta organização, eles mesmo nos empurravam para fazer as coisas à maneira deles, dentro da forma que eles sabem que vai dar resultado, porque estas pequenas comunidades têm toda uma forma de vivência muito diferente daquilo que é aqui a nossa mentalidade. Eles pensam em tudo, não? Um está doente, toda a comunidade se move porque ele está doente, não? Um teve um problema, toda a comunidade se move porque aquele teve um problema. Uma mesma, por exemplo, uma família teve um percalço, teve uma morte súbita que não deu para estar ali. Toda a comunidade se empenha a ajudar aquilo, não? Aquilo é uma doença e é uma morte, qualquer coisa. Há um incêndio, por exemplo, que as casitas deles são palhas, são paus, são folhas. 2 por 3, juntam-se a comunidade e põem uma casa já em ordem para habitar outra vez. Não é necessário seguros, nem segurança social, nem nada. Isto é bonito, não há estruturas, mas há comunhão e há movimento, não? E isto resolve muita coisa, não? E depois um não tem, se o outro tem, todos têm, porque aquilo se partilha o que há, não? Se há um ovo e há 3 pessoas para comer, divide-se o ovo em 3. Se há um peixinho pequeno e há 5 pessoas para comer, também todos vão comer. Eu sempre dou um exemplo, uma vez estava muita gente e havia um que fazia anos e tinha lá um bolo pequenito, não havia como dar um bocadinho a cada um, relaram tudo e puseram um bocadinho assim num guardanapo, numa folha, para todos provarem, mas todo relado às migalhas, isto tem algum jeito, isto aqui não tem jeito nenhum, para eles teve jeito. Pois.
Não dava E para cortar, rela-se e todos pró. é multiplicação dos pães. É isso, é isso. Ora, mas nós aqui, claro que a irmã já falou disso, mas era bom focar outra vez. Nós aqui desprezamos os mais velhos, os anciãos aqui são engaiolados em lares, metidos em casa, não têm atenção, os netos quase que nem os conhecem. Lá não é nada disso, pois não. Lá ninguém pensa nisso, a estrutura familiar é tudo, não? E não é só a própria família, é também os vizinhos, é uma família alargada, não? O A mais comunidade velho, para o eles mais velho tem podem sempre ser, muito. podem ser 4, 5 famílias e todos são da mesma, e todos têm os mesmos direitos ali dentro, não? Sim, sim. O mais velho, as pessoas mais velhas, são respeitadas e são queridas, Sim, a sim, idade dá-lhes estatuto. e E muito, muito. porque são praticamente eles que dão as pautas para tantas coisas, as Sim, tradições para eles são sim. muito importantes, não? Na maior parte dos sítios, por exemplo, há tempo passado, as famílias são monogâmicas, são tipo famílias com um marido para várias mulheres, como é que se estrutura? Há uma Hum. hierarquia, Nos grupos dos indígenas, não, são bastante fiéis. É o são, marido, a mulher e os filhos, sim, e depois sim, os outros são agregados, podem agregar, podem ter na mesma casa 2 ou 3 famílias, isso sim, 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 mas respeitam-se muito uns aos outros. Já que a parte dos afro-americanos é um bocadinho diferente, eles podem ter às vezes por aí, têm a sua família, mas depois há as escapadinhas, não? Sem assim outras, outras formas de estar. está, E sim, depois sim. trazem os filhos para casa e são recebidos todos, não? Isto é que é bonito, não? Pois, A acaba vida, por para ser eles é o que aceito. conta. A vida é o que conta. Se ele Ah, fez a sim. asneira, ele responsabiliza-se pela asneira que fez e às vezes a pobre mulher é que tem que pensar a dar de comer a todos, não é? Mas são assim, Sim, mas há eu nem sempre lugar estava, para mais um. mas eu nem estava a pensar na questão de nessa questão, estava a pensar naquela questão de que há sociedades indígenas e tribos em que o homem tem tem 3, 4, 5 mulheres, tem filhos de uma, filhos de outra, mas aquilo é aceito, é a cultura deles. Onde eles Não, batem Estado não acontece isso. ali não tem esse Não. costume. Quer dizer, há sempre os desvios, não? Não, Isso não. mas os desvios, pronto, Mas isso assim, sim, pois, sim, sim, mas sim. não, mas isso assim de serem grupos que têm mais que uma e estão ali à vista de Não, não todos, já acontece isso. organizados, Não, não. Ali não topei com isso em não. algum, assim, no Porque meu isso é itinerário. mais, em África é que é parte de ser mais assim, África, nas Sim, Arábias, é sim, sim, na mais a zona da África na e África. sim, sim. Ora, eu também, vocês lá, a missão é uma aventura autêntica. Vocês passam por perigos às vezes, passam por situações difíceis, porque junto de vós tanto pode estar gente como de repente podem estar animais selvagens, porque a selva muitas vezes, se calhar na América não é tanto, mas creio que haverá zonas assim, em que a selva está perto da população. Há sempre o perigo de um animal atacar, de haver qualquer incêndio na floresta. Como é que vocês vivem no dia a dia com essas ameaças? Se pode esperar ameaças? Olha, medo a gente e sustos a gente apanha sempre, não? Porque Claro, venenosas e a gente às vezes topava com elas bem perto e tinha que se defender, não, e isso, há sustos. Porém, a gente também eles ajudam-nos muito. Por exemplo, eles são capazes, eles entendem muito mais as coisas e os perigos que nós, e nós nunca vamos para o meio dessas selvas sozinhas, sempre levamos gente connosco. Eles sempre nos se oferecem para, se é que para ir de canoa, eles levam-nos, se é para nos fazer companhia caminhando a pé, eles levam-nos, se é para andar de cavalo, eles sabem escolher o cavalo que é mais mais domado, quer dizer, que sabe melhor obedecer, que nós não estamos tão
Eles sabem habituados. como Sim, nos sim. proteger e isso é bonito, não? Eles sabem que estamos ali para eles e fazem o possível para nos ajudar a viver bem aquilo que nós estamos a viver, não? Eu, nesse Sim. aspecto, sou muito reconhecida. Eu recordo uma vez, fiquei numa casa com uma tempestade que a casa se desmoronou. Só havia de ver o movimento deles para me levantar o pau que me tinha ficado atravessado, que não conseguia. Eles rápido fizeram todo o movimento, libertaram-me, arranjaram-me outro lugar, aquilo tudo, tudo assim. São umas pessoas muito presentes às situações, não? Não são daqueles que se deixam. Agora, é verdade, há perigos, como diz o São Paulo, perigos nos rios, perigos em todo lado há, Sim, não? sim, sim, Mas nós sim. estamos ali por uma causa e o Senhor sabe que a gente existe, e a gente vê os milagres cada dia, não? Porque é verdade, vê-se os milagres cada dia. Porque Vocês naqueles confiam, né? Confiam ah, muito. se não fosse assim, a gente estourava dos nervos antes do tempo, não é? Sim. Eu recordo, numa primeira missão que eu estive, uma noite houve um fogo e eu estava tão impressionada porque tinha entrado numa selva que parecia que nunca mais tinha fim. De noite gritavam fogo e eu entendi lobo, não? E então estava aterrorizada, que já estavam os lobos perto de casa e tontamente abro a porta e paro com o fogo na outra margem do rio, não? É para ver, a gente psicologicamente também está um pouco tocado, não, por essa situação. Sim, Mas sim, sim. depois, ao início, depois a gente vai vendo que isso não é nada do outro mundo, as pessoas Sim, vivem sim, aí e sim, nós sim. vamos viver com elas e vivemos a mesma situação. Habituam-se É, é, é. habituam-se. E depois o senhor trabalha, não é? Eu não. Não há para cozinhar, para fazer a alimentação diária e não usam muito a lenha, cozinhar na Sim, lenha. Não sim, há, sim. não há muito o hábito de cozinhar a gás, a eletricidade. São, Nós no centro da missão já tínhamos a gás, para as coisas pequenas, quando são, por exemplo, tínhamos cursos dos catequistas, cursos de formação, sempre vinha uma senhora cozinhar, era cozinhado tudo a lenha e comíamos todos igual, não? Tudo era. Quando estávamos nós sozinhas, a pequena comunidade, tínhamos lá, já tínhamos, não onde eu estava, na missão onde eu estava. sim, sim. Outras há que não têm, que têm que ainda Claro, apanhar lenha, não, não é para assim. cozinhar. Ora, mas esta questão da alimentação, né, também para muitos que estão a ouvir-nos neste momento é um ponto que fica. Quem vai daqui habituado aos alimentos daqui, aos pratos daqui, chega lá, é tudo diferente. Como é que os vossos estômagos se habituam a comidas que nunca comeram, a animais que nunca comeram e que vão ter que comer? É um processo também difícil ou os portugueses, neste caso, estamos a falar consigo, adaptam-se bem a estas realidades? Depende, olha, eles também estão atentos a isso, não é? Eu recordo que, por exemplo, eu nunca gostei muito há lá uma banana grande que se chama banana pão. Eu nunca conseguia, porque ele é um bocado forte, não, nunca consegui. Eles sempre, quando sabiam que nós íamos, davam-nos aquelas mais madurinhas e Ah, essas cozidas são muito boas, ou fritas, não? Eles, quando começam, eles sabem vir ao nosso encontro e isto é bonito ver como eles têm esta sensibilidade, não? E quando não havia outra comida, aquilo não morre ninguém, só que não sabe também, sim, chamam-lhe, sim, sim. é uma banana que é para cozinhar como nós cozinhamos aqui as batatas, como cozinhamos outras coisas, não? E não é tão boa quando não é muito madura. E eles gostam dela assim, verde, não? Chamam mesmo verde em alguns lugares. Hoje não temos verde para cozinhar, porque eles gostam daquilo, comer aquele verde com o peixe cozido, fazem um tapalo, como eles dizem, e aquilo tudo junto, eles gostam muito, mas se eu apanho um bocadinho do mais maduro, eu prefiro, porque gosto mais. E eles Claro, já sabem, quando começam a conhecer, eles são eles mesmos dizem: "Oh, não, esse não. Olha, este aqui é o que vai, eu que sei que você vai gostar mais deste". Pronto, e a gente vai, é uma adaptação que eles também nos ajudam a fazer. É. mas Eles as também, carnes, os peixes assim, são diferentes daqui. são peixe, o peixe é do peixe do rio, a carne é carne do monte, não a selva, o javali, ou aquele porco bravo, como eles lhe chamam. Sim, sim. Sim, há outras coisas. Também comem muito
uma espécie de lagarto que há nas canalizações do zinco, quando fazem aquela. Eles vivem muito bem nessas situações assim de umidade. Eles, quando os apanham, gostam muito, porque aquilo é uma carne que é parecida com o nosso coelho aqui. E eles gostam daquilo. E sabiam que nós também gostávamos e vinham-nos sempre trazer um pedacinho, não? A gente vive, é uma família, É sabe? uma família. Quando começamos a entrar, é como nas famílias, não? Uhum. Tu conheces o gosto daquela pessoa e vais fazer o possível para que esteja bem, para que nós também possamos estar bem, não? Mas é bonito esse cuidado do outro para Sim, connosco. sim, sim. É, Sobretudo os indígenas têm muito esse cuidado, não? Esse sentir, não? Essa atenção, esse carinho. Ora, mas agora falou-se muito no Brasil, mas não estive lá, creio Eu eu, mas estive lá há pouco tempo, foi só por um trabalho que tinha, sim, pronto, sim. como responsável, tive lá um trabalhito, mas não esteve muito tempo com eles, Mas não? agora fala-se muito no Brasil e nesses países onde há indígenas, onde há tribos, no perigo da extinção de há massacres, são mortos. Eh, Nas comunidades em que ele mais esteve, há o perigo de eles se extinguirem ou isso está salvaguardado? Olha, eu estive também em comunidades onde essa violência, e sobretudo ali perto, na Guatemala, que é já partilhando com o México, não? Há estes grupos armados que devem conhecer, não? Isso é conhecido por todo mundo. Sim, 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 sim. A droga é terrível, a trata, não? Isso são situações muito delicadas e muito, pronto, estas pessoas que caem nessas malhas é horrível porque não só estão mal elas, como fazem estar mal tanta gente, não? Isto é uma rede muito perigosa. E é verdade, a gente às vezes conhece pessoas que entram nessas situações, desaparecem e a gente fica assim, com uma dor que não sabe o que fazer, não? E isso aconteceu, e tive um irmão de uma amiga minha que trabalhava nas comunidades de base, que o irmão dela, pronto, desapareceu assim, Uhum. e desaparecem de um dia para o outro, e aquilo que a gente aqui ouve falar na televisão, destas pessoas que se armam para aí a fazer estar mal os jovens, lá também existem, Sim, e sim. em grande número, mas por trás está sempre a droga, está Não, sempre sim. esta gente Mas que não. há, mas há a nível político e a nível das sociedades mais evoluídas dos países vizinhos, ou até mesmo desses países, tentativas para exterminar estes povos mais, eu não queria dizer selvagens, mas mais nativos, ou há o cuidado de os manter, de os preservar. Bom, eu não vivi essas situações. São situações que se vivem mais, por exemplo, no Brasil, com os Brasil, sim, sim. fazendeiros, né? Eles devem conhecer, eu lá nesse trabalho não estive, mas sei que há pessoas que têm muito. Aí o problema maior ainda e é muito o da droga, não? Pois é muito. Eles pela droga, sabe, isto é terrível, não? E uns cultivam, outros traficam, outros Sim, sim, sim. vendem-se e vendem a sua vida por causa disso. Isto é uma. Às vezes inocentemente caem nessas malhas e Claro, pronto. claro, claro. A droga, a trata e essas coisas aí, isso é verdade. Vivemos lá um período na Guatemala que às 2 por 3 aquilo era pão e já estavam 2 jovens mortos e depois aquilo era uma cadeia, não? Pois, Depois o que ele viu tem que. Sim, é difícil, são situações difíceis, mas também aí eu digo que o trabalho das comunidades é muito importante. uhum, Eles mesmos andavam e desandavam, eles procuravam os meios e iam ao nó dos problemas e faziam-nos participar dessas investigações e depois pediam-nos uma palavra para essas realidades, não? Isto era um trabalho muito bonito que também as comunidades enfrentavam, nem sempre com resultados como a gente gostaria, não? pois, Mas isso é normal, né? É é, natural. mas sim, trabalhávamos muito também essas situações. Normal, quer na Nicarágua, quer no Equador, na Guatemala, a par, ao lado destas civilizações ainda muito puras, muito
sim, muito naturais, muito nativas, já há a parte mais rica, mais civilizada, isto aqui civilizado entre aspas, não é? sim. Como é que coabitam essas realidades? É muito difícil mesmo, porque a parte da gente que está na luta para uma sobrevivência e para uma mudança na realidade dos menos favorecidos é forte. E os Sim, outros também não se deixam às vezes, então isso aí às vezes cria conflitos muito sim, fortes mesmo, e sim, que não se pode uma pessoa armar e ir para a defesa ou para não, não, tem que ser tudo a partir das comunidades. Eles sabem como dar a volta, fazer manifestações e são fortes nesse aspecto, organizar-se, fazem marchas, fazem, mas sempre juntos, nunca ninguém vai tentar andar contra essas situações sozinho ou um grupo pequeno. Eles têm que fazer a organização de forma a que se façam ouvir em massas, não? E isso não é fácil. vocês, os comunianos, também montam hospitais de campanha lá nestas populações indígenas? Há necessidade de montar tendas de campanha, hospitais de campanha, Sim, por aí sim. existe. Onde eu estava, não tanto nesse aspecto, mas nas ajudas para a formação e a organização, para eles poderem depois trabalharem na sua realidade. Porque Sim, sim. os hospitais de campanha são trabalho de uma organização que os vai ajudar, portanto não é tanto para eles, é as organizações, porque eles resolvem o seu problema com materiais da selva, não? Sim, Os sim, paus, e estão mais contentes com isso, não? sim, sim, Eles sim, podem sim. ter uma boa lona grande para fazer qualquer coisa, mas eles preferem os materiais deles para. Agora, quando vão às organizações, sim, Sim, tem que sim. ser, tem que ter essa. Vocês, companhianas, quando estão nas missões, eh, articulam-se com outras organizações, com outros grupos missionários, ou trabalham mais sozinhas entre vós? Não, temos sempre essa preocupação de trabalhar em rede, Sim, rede sim, com organizações locais ou então gente que vai para ajudar e que nos favorece também uma especializações, não? Que são precisas também para aí. Por exemplo, há uma campanha para ajudar os agricultores a melhorarem os seus cultivos, pois a gente vai a esse grupo e nós colaboramos com eles levam sementes, eles levam toda a forma de, todo o projeto é ajudado, mas nós estamos para que eles façam trabalhar e beneficiem os locais, não? Essa é sempre a nossa preocupação. Quer dizer, olá. Mas digamos que onde vocês estão, juntamente convosco, estão outros missionários, ou no espaço em que vocês estão, que são só vocês? não, depende. Há zonas onde a gente começa, pronto, está ali, mas depois há outros que se querem juntar e a gente abre a Sim, porta porque são diferentes formas de sim, trabalhar de e olhar e diferentes de. realidades, não? Sim, Uns sim, têm sim. mais a área da saúde, outros têm Sim, mais a sim, área da sim, sim, sim. educação, outros têm mais a área dos serviços sociais. Então é todo um trabalho que nós não podemos fazer tudo e eles têm que ser uma construção comunitária, que para eles isto é o importante, não? Que seja Sim. toda a comunidade a beneficiar destas diferentes formas de formação. E é muito bonito ver como se integram, sim, como se integram e se partilham. Este trabalho em rede hoje é muito É importante. importante, sim, Nós, por senhor. exemplo, eu trabalhava na formação dos líderes das comunidades a nível teológico, entrávamos com a rede dos teólogos pés descalços, entrávamos com a rede de teologia ameríndia, que era uma rede de teologia pastoral, e eles ajudavam-nos até com bolsas de estudo para os nossos mais capazes poderem também eles serem formados solidamente. Depois já não somos nós a dar-lhes a formação, são eles mesmos que Sim, sim, fazem sim, a sim, sim. formação à sua gente, não?
Nós só temos que abrir portas para eles poderem beneficiar desses cursos, dessas ajudas, dessa formação que necessitam. Depende muito dos lugares e daquilo que estamos a fazer, não? Depende. Mas, Porque na área, por exemplo, mas eu já percebi, pronto, que isso é um trabalho muito variado, também muito articulado e adequado às realidades. Mas quem nos está a ouvir, e agora na parte já mais final da nossa conversa, eu gostaria, não sei se é possível, mas eu creio que sim, que a irmã nos explicasse, pronto, os comunianos surgiram em Portugal já há muito tempo, há muitos anos. As irmãs comunianas, onde é que nasceram cá em Portugal? Onde foi a primeira casa que fundaram? foi aqui em Viseu, Foi Viseu. foi em Viseu, sim. Há Aqui quantos anos? na comunidade onde eu estou agora, estamos a primeira irmã portuguesa, missionária comboniana, Sim, e ela sim. foi uma das colaboradoras aqui no seminário ao início. Há quantos anos é que foi isso? Ora, deixa-me ver, ela já fez 50 anos de vida consagrada, nós estamos a fazer, sei lá, uns 60, 70 anos já, sim. Ela Muitos tem agora anos. 86, ela começou menina, não, aqui. Vocês, como é óbvio, bebem muito do espírito de Daniel Comboni. Sim, sim. Muita gente que nos está a ouvir não conhece nada da realidade dos comunianos, nem sequer do vosso fundador. Quer, assim, num breve trecho, traçar no perfil de Daniel Comboni? Pronto, Daniel Comboni foi um missionário que vislumbrou missionário para trabalhar na África, não? E foi ele um dos primeiros, dos pioneiros a fundar esta missão com homens e mulheres, não? E leigos, já ele sonhou e levou leigos para a missão da África. Isto no 1882, mais ou menos. E este homem, que fundou os combonianos, imediatamente pensou que a missão não podia ir para a frente sem a mulher. Então, novamente organizando a sua realidade de formação para a missão, os combonianos nasceram 1 ano ou 2 antes de nós, nada mais. E depois ele procurou ajudas para contemporaneamente, então a formação dele, as orientações dele, era que a missão só podia ir para a frente se houvesse de verdade uma plataforma de família missionária alargada, onde houvesse leigos, onde houvesse irmãs, padres, irmãos, todos orientados para o mesmo fim, que era o anúncio do Evangelho e a promoção desta gente, a capacitação, e que a missão se fazia com esta gente, salvar a África com a África. Foi o seu projeto inicial e não abdicamos disso, não? Portanto, não é que nós descobrimos que vamos agora formá-los para que eles formem a sua gente. É já a linha de Daniel Comboni. Daniel Comboni queria que a África fosse salvada com a África, a América Latina com a América Latina, quer dizer, é ajudar os próprios a serem capazes de ajudar a sua gente, não? Isso tinha que fazer sentido, não é? É todo um processo nessa linha. E tanto a nível de teologia, como a nível de artes e ofícios, logo desde o início ele queria tudo a funcionar como uma sociedade integrada, não? Todo um conhecimento que vai ajudar a criar uma nova realidade. Até formou as novas comunidades agrícolas lá no Sudão, não? Em Alves. Toda essa situação é um trabalho conjunto e um trabalho diversificado, que a pessoa é que está no centro, não? E tudo tem que convergir para ajudar a pessoa a ser mais pessoa e a sentir-se e a chegar à vivência de uma verdadeiro filho de Deus. Essa era um pouco a sua linha e não podemos abdicar disso, não? É todo um processo que não há cá nem espiritualização, nem para um lado uma coisa, nem para lá. É todo um conjunto onde a pessoa tem que estar no centro para poder ser digna
não só na realidade humana, mas também na realidade espiritual, um crescimento global de tudo, um crescimento harmónico de toda a pessoa. Ora, atualmente, como é que estamos em termos de vocações missionárias a nível dos comunianos, quer mulheres, quer homens? Há muita gente em missão, há muita vocação, começa a escassear. Como é que é a nossa realidade cá em Portugal? Portugal está mesmo muito. As últimas duas que professaram foi uma médica que está agora no Sudão e uma que é mais da área da pastoral que está no México, não? São as duas últimas irmãs. E neste momento a formação aqui está fechada praticamente. Na África e na América Latina, aquilo ali, há comunidades, há lugares onde não conseguem receber toda a gente porque não tem espaço para isso. Não? Mas Estou a pensar, naturais de cá, irmãs e irmãos comunianos, há poucos agora. aqui estamos mal, aqui não temos grandes. Neste momento há muito jovem, leigo, que está num processo de formação, mas não dá passos nem Mas para isso foi sempre acontecer uma isso. área querida, a área da juventude, foi sempre uma área muito querida aos comunianos, não foi? Sim, e tem muita gente, há Sim, bastantes sim, jovens aí, mas sim, não há sim. estas decisões de entregas radicais para toda a vida, há para ir 2 anos, para de repetir até os 2 anos, alguns, não? Agora estes compromissos de por vida estão a sofrer um bocado, Mas não? isso não tem a ver com as vocações de consagrados, tem a ver com a sociedade em geral, que não quer compromissos. Eu acho que eu também vou por aí, Por aí vou por aí. também, sim, porque o É, projeto comuniano é muito bonito, eu conheço vagamente, ou relativamente bem, e, e é cativador. Agora, eu acho que nós estamos num continente, e no nosso país mais concretamente, que é onde eu conheço melhor a realidade, em que as pessoas não querem compromissos, não querem ficar presas a nada nem a ninguém. Isto é no casamento, é na vida consagrada, pronto, é em tudo, digamos assim. As previsões são o que são, hoje está-se num lado, amanhã está-se no outro. é Pronto, verdade. isto é colateral a tudo. Ora, se fosse hoje, irmã, tornar a abraçar a vida consagrada como há anos atrás fez? Sim, eu penso que não mudaria nada, talvez aperfeiçoando algumas coisas, mas Sim, sim, sim. eu sinto-me tão feliz. E mesmo agora, pronto, este tempo de doença, que estive por aqui mais tempo e tudo mais, eu continuo a ser missionária e a viajar por esse mundo onde andei, e isso dá-me tanto gozo e tanta alegria, receber mensagens, escrever, apoiar, estar em comunicação, não? E estar em missão. Eu digo sempre, olha, o tempo da pandemia para mim ajudou-me a viajar tanto sentada que eu não sei, eu acho que nunca viajei na minha vida, nunca viajei tanto sentada como neste tempo. É uma que tenho que escrever porque me escreve, a outra que me pede isto e eu vou tento então sentar-me ao computador e viajar até a África, até a América Latina, é o pão nosso de cada dia hoje, não? Sim, E sim. isto ajuda também a viver. E é fruto de todo um processo que já foi realizado e vivido e que eu sinto muito feliz. Estes últimos 6 anos na Guatemala foram para mim algo muito, muito importante. Esta dinâmica das comunidades de base de verdade encheu-me o coração. E são eles que me ajudam ainda a viver a missão hoje, não? Com as suas experiências, com as suas comunicações, com os seus até pedidos de aconselhamento para algumas coisas, não? Que me diz disto, que me diz daquilo, você conhece a realidade, sabe o que está a passar, não sei quantos. Isto é missão também, não? A minha missão, este Sim, apoio na sim. retaguarda, para mim não é só apoio económico, é também este apoio na Sim, retaguarda sim, que a sim, gente não sim. pode. É uma responsabilidade também. Nós criamos laços, lá como diz o príncipezinho, somos responsáveis por aquilo que cativamos. Não? Ora, mesmo na reta final, eu queria lançar um desafio. Já foi transversal à conversa, mas em jeito de se calhar, de um chamado,
uma síntese mais focada, eu gostaria de convidá-la a desafiar com o seu testemunho ao jeito de cativar. O que é que ela poderia dizer aos jovens que andam sem ter um objetivo, porque a maior parte não tem objetivos definidos, já vimos que não querem compromissos. O que é que eles poderão encontrar neste trabalho missionário, ou melhor, até na vida consagrada, que os possa ajudar a serem felizes? O que é que Olha, eu ela tem penso para que nos dizer? aquilo que eu lhes posso dizer é que eu gosto muito deste dito: quem não arrisca, não petisca. É preciso arriscar para depois petiscar, não? E às vezes custa muito, há muito medo. Eu experimentei esses medos, Sim, mas quando a gente dá o passo, a vida sorri. Agora ficar aí a pensar nos medos e a acariciar os medos não dava um resultado. Portanto, deixar o medo e avançar. Arriscar. sim. Arriscar, porque o Senhor nunca falha àquele que arrisca. E quando a gente dá um passo, Ele já tem a mão estendida para nos ajudar a segundo, e o terceiro e o quarto. Isto foi a minha experiência, não? Ora, também há um bocado a ideia, as conversas chegam à cereja, e há um bocado a ideia entre jovens e menos jovens de que as pessoas que se dedicam à vida consagrada são pessoas muito solitárias, vivem muito fechadas, vivem em conventos. É claro que isto não é nada disso, não é real. Há realidades assim, há realidades que não são. Mas a vossa vida é tudo menos solitária, é tudo menos sem sentido, tem muito sentido, não tem nada de solidão. Portanto, estes mitos que se criaram à volta dos consagrados não é tudo verdadeiro. Portanto, há muita vocação consagrada, muita variedade, e as pessoas podem escolher aquela que mais lhes pode agradar e seguir as suas inclinações vocacionais. Portanto, quem nos está a ouvir, se um dia quiser abraçar uma vocação consagrada, pode discernir, pode escolher e ver qual é aquela que mais tem a ver com a sua maneira de ser. Porque realmente, porque o que o irmão disse, ser missionário é abraçar o mundo inteiro, é dar-se ao outro por inteiro também, e damos aos outros, estamos a receber muito também. Ora, foi um prazer grande tê-la aqui comigo. Enriqueceu muito a variedade de temáticas que nós aqui já trouxemos. Queria realmente dizer-lhe um obrigado muito, muito grande, e, sobretudo, esperar que esta sua partilha desperte em quem nos ouviu uma nova consciência por estas realidades que aqui foram focadas. E quem sabe, pode ser que através do nosso programa haja um jovem que seja, que queira contactar convosco, e não falo com casas bem perto de cada um de nós, que possam ser contactadas, e possam querer fazer essa experiência de serem missionários e até de seguirem vida consagrada. Irmã Conceição, eu não posso terminar sem dar um grande abraço virtual, Também, mas um também abraço. agradeço. Eu também recebi muito do América, estou contente deste momento. Não sei se respondi àquilo que mais desejava, mas Sim, estou sim, feliz, sim. e eu penso que, pronto, se as pessoas de verdade amam a Deus e amam os irmãos, a coragem não vai vir menos, e vão ter o valor de arriscar e também de petiscar, porque o Senhor nunca se deixa vencer. Quando nós damos Ele já dá avançado. Eu costumo dizer que Ele paga sempre adiantado, não? E sempre nos está. É verdade, esta é a minha experiência. A gente às vezes está aí com medo de lançar o pé como a boneca de salvo, tem medo de se perder, e no final vê que recebeu muito mais em tanta coisa que nos vem na vida, não? E a alegria de viver é grande quando a gente responde àquilo que Ele quer. Isso é o que lhe posso dizer. Obrigada.